tempo assim que tem nos transformado em reféns de uma causa, né? Vira e mexe, você vê o povo atrás de uma causa, atrás de uma ideologia para se defender. É engraçado que durante muito tempo, pastor Evandro, durante muito tempo, eu acho que você já me ouviu falar isso, eu reclamava que a política, por exemplo, no Brasil, não era norteada por ideologia. Durante muito tempo foi assim, não é, pastor Medina, que é mais experimentado aí na área da política brasileira. Durante muito tempo, a política não era norteada por ideologias. Os partidos eram só siglas, que não representavam tanto as ideologias que eles defendiam, porque não havia defesa. Mas o nosso tempo, nós somos reféns de ideologias, nós somos reféns de causas. Então, quando Deus começou a me falar assim, olha, você hoje vai falar para um povo empoderado, mas não é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Deus me falou que você é um empoderado, mesmo sem participar de qualquer tipo de grupo de minorias. Deus me falou que você é um empoderado e uma empoderada, mesmo que você não seja adepto de nenhum tipo de ideologia, seja ela política ou social. Deus chamou aqui você, irmão e minha irmã, querido e querida do Senhor, para te dizer que você é um empoderado. Em que sentido? No sentido de que, sendo você pecador, frágil, pequeno e falho, você recebeu poder da parte de Deus, você recebeu autoridade da parte do Pai. Não implica em dizer que isso é sobre nós. Mais uma vez a gente está falando sobre isso, né, pessoal? É sobre o que Deus fez, é sobre o que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, é sobre o que o Espírito Santo derramou sobre um grupo que não é minoria, é um grupo enorme, espalhado de milhares e milhares na face da terra, que se chama Igreja do Senhor, os chamados para fora, os chamados com propósito, os chamados para a salvação, os chamados para trazer vida, luz e paz a esse mundo. Você é um empoderado. Logo, eu tenho certeza que os defensores de que o púlpito não pode ser o lugar dos coaches, né? O lugar da autoajuda, vão me acusar de que de alguma maneira você está, pastor, agora você está pregando sobre autoajuda. Não. Por quê? Eu estou querendo, e o que Deus me falou tem o motivo e a razão para que você reaja e não se ajude simplesmente a ser uma pessoa melhor, mas que você reaja sabendo quem você é em Deus. Você é um empoderado em o nome do Senhor Jesus. Desde pequeno eu assisto os desenhos animados e os filmes de super-heróis. E hoje mesmo eu estava assistindo o desenho dos Quatro Fantásticos. Eu não sei se era esse o nome do filme, né? O Quarteto Fantástico, né? Não é quarteto. Então eu estava assistindo, estava eu e o Wesley assistindo. E como que a gente olhou e falou assim no final, né? Que filmezinho ruinzinho. Porque eles tinham poderes, eles foram empoderados por alguma força estranha que eles receberam num planeta estranho, o qual eles tiveram que destruir por conta de todas as consequências, mas eles não sabiam o que fazer com seus poderes, eles não sabiam reagir aos seus poderes. Sabe uma coisa, pessoal? É exatamente o que acontece na igreja nos dias de hoje. Nós somos empoderados, nós recebemos poder da parte do Senhor, mas nós não sabemos o que fazer com ele. Você sabe exatamente o que fazer com o poder que Deus te deu? Antes de eu falar isso, você sabe quais são os poderes que Deus te deu? Quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar o livro de Atos dos Apóstolos, a ação do Espírito Santo. Eu falo ação do Espírito Santo de graça, viu, pessoal? Porque não é um favor que a gente mereça. A ação graciosa do Espírito Santo, encontrando um povo na face da terra e derramando sobre esse povo poder e autoridade, mesmo sendo eles tímidos, frágeis, medrosos, poucos no sentido numérico da palavra naquele contexto. Mas a estes ele conferiu poderes e poderes maravilhosos em nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabe quais são os seus poderes? Um dia Jesus Cristo, antes dele subir ao céu, falou assim: olha,
eis que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E quando ele fala isso, ele está prestes a derramar sobre os seus discípulos, sobre os seus apóstolos, sobre os seus seguidores, essa mesma autoridade, porque ele fala, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele os incita, os anima e diz, agora vocês vão, preguem essa palavra sobre toda a terra, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios, e se pegarem alguma coisa mortífera, de modo nenhum lhes fará dano. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não dá poder e se ausenta, ele dá poder e se aproxima e fica perto para nos alimentar cada vez mais. E eu quero te dizer uma coisa: quando nós nos damos conta de que nós somos empoderados, o mais importante é que nós desfrutemos da presença dele todos os dias, em o nome do Senhor Jesus. Vamos para o texto? Atos 1:8, você conhece muito bem. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Se a gente olhar isso, passando um pouquinho para frente, a gente vai entender que isso é uma missão para todos. Todos. Ele não tira as mulheres, ele não exime as crianças, ele não isola os adolescentes, ele não privilegia ou de alguma maneira tira fora, exclui os jovens. Não, é para todos, todos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, então? Eu quero que você entenda isso aqui. Primeiro, nós entendemos que é uma missão para todos. Não é algo para um grupinho isolado. Sabe o que isso me diz? Para a gente tirar da cabeça que pregar a palavra é coisa de pastor, que anunciar que Jesus Cristo é rei, que ele salva, que ele liberta, que ele cura, é coisa para obreiro, é coisa só para a liderança da igreja. Não, ele não empoderou pastores e obreiros, ele empoderou a igreja. E é importante você entender que você é a igreja, você faz parte desse grupo, é uma missão para todos. Quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, do primeiro capítulo ao capítulo 28, nós vamos ver a história de homens como Pedro, analfabeto de pai e mãe, bruto, trabalhador braçal, pescador, que vivia isolado lá nos seus trabalhos, que não tinha relacionamento com tanta gente, mas no dia que ele se viu empoderado pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele trouxe a palavra, 3.000 se convertem, 5.000 recebem a palavra, milhares de pessoas recebem o poder de Deus, e algumas pessoas olhando para ele, olham e dizem assim: quem é esse cara? Ele só pode ter estado com Jesus. Ei, você entendeu o que é ser empoderado? O livro de Atos dos Apóstolos conta a história de Paulo, um sujeito violento, bruto, enraivecido, cheio de ódio pela igreja. No seu caminho para perseguir a igreja, ele encontra-se com a luz do Senhor, que o derruba no chão, e ele percebe estar diante do poder máximo de todo o universo. E ele pergunta: Senhor, quem és? O que tu queres comigo? E Jesus, para falar da igreja e para falar de si, ele mistura as coisas. Jesus olha para Paulo, naquele instante Saulo, e fala assim: ei, você sabe quem eu sou? Eu sou Jesus, a igreja que você persegue. Percebe como você é empoderado? Você não é empoderado porque defende uma religiosidade, você não é empoderado porque defende uma denominação, você é empoderado porque defende a presença de Jesus na terra a partir da sua vida com Ele. Ouviu um amém? Isso nos mostra que a missão para todos passa por Pedro, passa por Paulo, passa por Barnabé, passa por Áquila e Priscila,
passa por homens e mulheres que se entregam, que se devotam e que se deixam viver e morrer pelo Espírito Santo de Deus, pela causa do Evangelho. Mas também nós encaramos no livro de Atos dos Apóstolos que a igreja não é um grupinho, mas representa a ação do Espírito Santo como uma onda poderosa que vai invadir a terra. Deixa eu te contar uma coisa. No dia de Pentecostes estavam dentro de uma casa 120 homens e mulheres, amedrontados por conta da perseguição que já havia começado, mas eles estão em Jerusalém. Lembra o que Jesus disse? Antes de ir aos céus, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, até que vocês sejam empoderados. E eles estão lá dentro da casa. Eu não sei o que está acontecendo lá dentro da casa, mas a festa está do lado de fora, e dentro da casa há um certo temor, mas há muita fé e obediência. O Espírito Santo não alcança aqueles que estão na festa, alcança aqueles que estão na obediência. Eles são tomados pelo poder do Espírito Santo e saem de casa, eles perdem o medo. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Quando somos empoderados e recebemos o poder do Espírito Santo na nossa vida, a primeira coisa que a gente perde é o medo. O medo de ser criticado, o medo de ser falado, de ser xingado, o medo de sofrer ameaças, quando você está firme no propósito, medo não há lugar na sua vida. E essa semana eu estava ouvindo uma crônica sobre as Olimpíadas e ouvi um cronista dizendo o seguinte: a melhor maneira de nós matarmos o medo é alimentarmos a fé. Quando a gente alimenta a fé, a gente mata o medo. E o que é fé, pessoal? É o oxigênio da nossa relação com Deus. Como é que está a sua relação com o Pai? Ai, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de estar com gente, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo do presente, eu tenho medo do futuro. Mas para! É o diabo que tem que correr de você. É o inferno que tem que tremer quando olha para você, porque você é o empoderado, em nome do Senhor Jesus. Essa onda poderosa começou no 120, em poucos dias se transformou em 3.120, no mesmo dia se transformou em 8.120, e chegou a nós. E o que a gente faz com este poder? Sabe aquela corrida de bastão? Quem já viu a corrida de bastão? Agora a gente vai ver de novo, né? A corrida de revezamento, que tem um bastão, o sujeito corre, tá. Deixa eu te contar, e você precisa entender isso de uma vez por todas. Esse povo da igreja primitiva passou um bastão para uma outra geração, que veio para outra geração, e foi por causa disso que o Evangelho chegou a mim e a você. A pergunta é: o que você está fazendo com esse bastão na mão que você não passa para frente de jeito nenhum? E que você não corre para alcançar a próxima geração em nome do Senhor Jesus? Ah, está guardando em casa? Esse bastão que a gente guarda em casa, sabe? E que nos responsabiliza em relação às gerações que nós estamos vivendo, esse mesmo bastão pode ser um testemunho contra nós mesmos. Lembra da parábola dos talentos? Exatamente aquilo. Mas o livro de Atos dos Apóstolos também mostra que há um propósito vital por trás disso. Há um propósito vital, sabe? O Espírito Santo sobre homens e mulheres que não têm tanto valor na história. O Espírito Santo sobre homens e mulheres que não são de tanto destaque na sociedade. Para fazer o quê? Para trazer luz às trevas, sal a uma sociedade apodrecida e vida a um mundo que está invadido pela morte. Eu até agora, deixa eu contar uma coisa, eu não entendo o medo que a igreja está nos dias atuais. Você entende, pastor Lênin? A igreja está acuada. É a visão que eu tenho. Ai meu Deus, o grupo tal está querendo dominar o mundo. Ai meu Deus, a ideologia vai invadir as casas. Jesus falou que toda a autoridade foi dada a Ele e Ele transferiu essa autoridade a nós. O que nos faz ter medo?
a falta da consciência do poder que nós temos em Jesus Cristo. Paulo, quando ele se dá conta dessa consciência, escrevendo aos Efésios, ele fala assim: vocês estão assentados em lugares celestiais, acima. Dá para repetir essa palavra? Acima. Mais uma vez. Acima. É do lado, pessoal? É abaixo? Não. Onde que é? Acima de quê? De todo principado e de toda potestade. Isso significa dizer que o diabo não estará debaixo dos seus pés. Ele já está. O diabo e todo o inferno debaixo dos seus pés. É por isso que você é um empoderado. Em nome do Senhor Jesus. Vamos para frente. E vamos entender o que nos torna empoderados então. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que nos torna empoderados? Atos capítulo 1 até o versículo 8, do versículo 1 até o versículo 8, a gente vai encontrar algumas razões que nos tornam empoderados. Primeiro, focar no nosso relacionamento com Deus. Se tem algo que nos torna empoderados de verdade, é a gente focar no nosso relacionamento com Deus. E Jesus Cristo se aproxima, depois de ressuscitado, do grupo que está de alguma maneira sem saber o que fazer. Ele se aproxima e diz a palavra, ele come um peixinho assado com eles, ele se relaciona com eles, ele tem um tempo de comunhão com eles. Ao invés de dar instruções simplesmente, ele traz um momento para mostrar para ele que o mais importante do que ser igreja é estar com Deus na terra, é ter relacionamento com o Senhor Jesus. Nada faz esse altar mais santo ou menos santo. O que é santo ou o que não é santo somos nós. E nós somos separados, santificados para quê? Para desfrutar da nossa relação com Deus. A Bíblia diz lá nos versículos 3 e 4: e ele se aproximou e lanchava com eles. Sabe? Tomava refeição com eles. Que coisa linda, pessoal. Foi numa dessas refeições, num desses compartilhar de comida, que Jesus olha nos olhos de Pedro e fala assim, comendo aquele peixinho assado gostoso no meio da praia, mas que desceu indigesto no estômago de Pedro. Ele olha e fala assim, depois da negação: e aí, Pedro, você me ama mais do que aqueles outros? E Pedro, sem peixe na goela, uma espinha enorme agarra na sua garganta. Mas qual que era a espinha? A espinha de ter falado muito antes do tempo. A espinha da culpa. A espinha da autoacusação. Ele responde: Jesus, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto muito do Senhor. E Jesus não perde tempo e olha para ele e fala assim: então você tem que se dar conta de que você é empoderado, pastoreie os meus cordeirinhos. E durante 3 vezes isso se repete. Para quê? Para que Pedro se dê conta de que o importante é ter relacionamento com Jesus. Quando negamos a Jesus, quando preferimos qualquer coisa, quando damos mais importância a qualquer coisa, no lugar de dar importância às coisas de Deus, ao relacionamento com Deus, nós estamos negando Jesus hoje. Quantas pessoas estão negando Jesus hoje? Eu acho curioso, sabe, pessoal, aqui não vai nenhuma crítica a nada local, estou falando do mundo. Parece que só a igreja permaneceu com pandemia. Só prestar culto permaneceu com pandemia, porque os supermercados estão lotados, abarrotados, os ônibus estão abarrotados, as ruas estão abarrotadas, e o crente ainda tem medo de frequentar os cultos. Eu não estou falando que nós não devamos nos cuidar, porque a gente precisa se cuidar, pessoal. A pandemia não acabou. Não acabou. Mas por que a gente escolhe justamente não estar
na casa da adoração? Já parou para pensar? O quanto nós estamos, de alguma maneira, colocando de lado parte, eu falo parte, do nosso relacionamento com Deus? Falando parte, não estou falando que estar na igreja sim, significa nosso relacionamento. Não! E a gente vai entender isso. Que o que também nos empodera, o que nos torna empoderados, vem também no versículo 4, que é a restauração, a necessidade de restaurar a nossa comunhão com os santos. Nunca foi tão necessário restaurar a comunhão com os santos. Santo é você, meu irmão, queridão e queridona, santo é você. Santo é o seu irmão que não conseguiu estar na casa do Senhor no dia de hoje, por medo, por qualquer tipo de situação. Não vem nenhuma crítica aqui. O que eu estou dizendo é que o que nos torna empoderados, quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, é a necessidade de restaurar a comunhão uns com os outros. Quando você olha, a igreja está se dando conta de quem é no capítulo 1, a igreja está recebendo autoridade no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a igreja está começando a ser perseguida no capítulo 3, a perseguição vai ser ferrenha até o capítulo 8, capítulo 9, mas daí por diante é uma sucessão de milagres, é uma sucessão de poder de Deus, de manifestação do Senhor, e tudo isso passa pela restauração da comunhão dos irmãos. Você se preocupou com o seu irmão durante essa semana? Eu, quando olho para essas cadeiras vazias, eu lembro de pessoas, postinhos, sabe? De pessoas por quem eu estou orando todos os dias. Eu, Rafinha, Valdete, Wesley, todos os dias a gente ora. E a gente tem que entender que se a gente não restaura a nossa comunhão aqui, a gente não desfruta desse empoderamento de maneira eficiente. Quantos estão sofrendo, você sabe? Quantos estão enfermos, você tem conhecimento? Quantos estão passando por dificuldade financeira, você tem ideia? A palavra do Senhor diz assim, o mundo olhava para eles e dizia, como eles se amam, como eles se amam. E eles foram caindo na graça do povo, não pelo que eles faziam, mas pelo amor que eles se demonstravam uns pelos outros. Você é empoderado, pessoal, para lembrar do seu irmão e dar um telefonema, passar uma mensagem durante a semana. Não posso ir na casa, passa uma mensagem. Não posso passar mensagem na hora. Pastor, você não sabe que eu estou orando. Glória a Deus se você já está orando. Não perca isso de vista, porque o empoderamento não é do indivíduo, é da igreja. O que nos torna empoderados é viver na plenitude do batismo do Espírito Santo de Deus. E aqui eu sei que muita gente vai torcer a cara, né? Ele está falando do segundo batismo, está falando da segunda bênção. Não! O Espírito Santo já veio sobre nós, sim ou não? Ei, eu vou repetir, hein? Talvez você não ouviu a pergunta. O Espírito Santo já veio sobre a igreja, sim ou não? Sim! Se ele já veio sobre a igreja, o que nos falta para nos colocarmos e nos postarmos como empoderados do mundo? Viver debaixo da plenitude da influência do Espírito Santo de Deus. O que significa isso? Significa não dar lugar aos meus instintos animais quando eu tenho que reagir a um desprezo, a uma ofensa, a uma mentira, a seja lá o que for, a uma humilhação. Não mexe comigo não, que eu sou bravo, hein? Cadê a influência do Espírito Santo? Vai chegar um momento que debaixo dessa influência você vai ter que descer o cacete, você pode ter certeza disso. Pode chegar ou não pode? Pode, mas via de regra não vai ser assim. Via de regra, a gente tem que ouvir o Espírito Santo e perguntar para ele: Espírito Santo, como é que eu tenho que reagir? É isso que nos torna empoderados na terra, pessoal. Em nome de Jesus. O que nos torna empoderados
é ocupar-nos com a prioridade de Deus. Ó, dá uma olhada aqui. Releia esse texto e reveja o que eu falei. É ocupar-nos com... Ei, fala aí para mim. É ocupar-nos com a... Eu falei prioridades? Não. Por quê? Se tem uma palavra que não admite plural, é prioridade. Porque prioridade é aquilo que vem primeiro. Aquilo que vem primeiro, vem primeiro. O que vem depois dele já não é prioridade. São coisas secundárias, são coisas acessórias. Jesus Cristo vem conversando com eles, vem falando sobre a ressurreição, vem falando sobre o poder do Espírito Santo, vem falando sobre tudo, e de repente eles falam assim: vai ser esse o tempo que a gente vai bombar politicamente, que a gente vai tomar o mundo, que o Messias político vai arregaçar com todas as coisas. Ele vira e fala assim: não é da conta de vocês, isso não é para o bico de vocês, essa não é a prioridade de Deus, isso só compete ao Senhor. Ocupe-se com a prioridade. E qual é a prioridade? Não fica tão difícil a gente entender qual é a prioridade quando no versículo seguinte, isso é versículo 7, quando no versículo 8 ele fala assim: mas vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aí disso vem uma nova pergunta. Qual é a pergunta? Está aqui, ó. Para que é mesmo que a gente é empoderado então, pessoal? Para que a gente recebe esse poder? Vamos lá, repete comigo lá. Para vivermos sob a influência do Espírito Santo. Amém? Amém? Você entendeu? Ser empoderado para quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E ele fala assim: então vocês estarão preparados para a obra da vida, que tenha consequência até mesmo da morte. Só debaixo da influência do Espírito Santo, meu irmão. Sim ou não? Para que nós somos empoderados? Para entregarmos o Evangelho da vida, para entregarmos a vida pelo Evangelho vivo. Ele cita a palavra mártires. Mártires. Você sabe o que é um mártir? Aquele que paga para ver aquilo que ele crê. Paga com a vida. Mas eu creio nisso. Você é capaz de afirmar isso, mesmo ameaçado de morte? Eu sou capaz de afirmar. O mundo está atrás de ideologias para defender, de causas para defender, né? Se eles conhecerem o Evangelho, eles vão ver que causa nós temos para defender. Mas será que a gente está sendo uma igreja ou um povo que defende essa causa de maneira a mostrar e a incentivar o mundo a defender essa causa? Qual é o Evangelho que nós estamos pregando, que nós estamos entregando? Será que é o Evangelho vivo? E será que a gente está pagando com a vida a entrega desse Evangelho vivo? Ou a gente está se dando férias, se permitindo terceirizar essa responsabilidade? Para que nós somos empoderados? A Bíblia diz: para vivermos sem limites, para experimentarmos uma vida sem limite. E eu explico. O texto diz assim: e sereis minhas testemunhas. Vão comigo? Tanto em... Volta no texto lá, senão, né, não faço. Aí. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda e até. Começa onde você está, mas não tem lugar para terminar.
Mas tem que começar onde você está. E o que adianta eu ter uma Ferrari e deixar na garagem sem gasolina? O que vai adiantar? Ela vai apodrecer lá. Aí daqui 30 anos você vai abrir a garagem e vai: nossa, eu tinha uma Ferrari, está toda enferrujada, o que eu faço com ela? Você foi empoderado para viver debaixo da influência do Espírito Santo de Deus e para viver uma vida que não há limite. O que não pode ser limite para você? A dor não pode ser limite para você. Os problemas não podem ser limites para você. As enfermidades não podem ser limites para você. A confusão mundial não pode ser limite para você. Eu sou pobre demais, eu sou pobrezinho. Não! Condição financeira não pode ser limite para você. Você ouviu isso? Por que você não se levanta no poder do Espírito? Porque eu sou pobre. Pobre é o diabo. Ele é diabo, ele é pobre. Que nem casa ele tem mais. A chave da casa dele foi tomada. Você é o empoderado. Você tem que se levantar no poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que isso significa? Que se a enfermidade, se o problema, se a dor, se nada é limite para nós, então também o diabo e o inferno não são limites para nós. Porque nós somos empoderados. Quando eu penso no boi, tem um ditado que diz que o boi não conhece a força que tem. E é verdade. Se ele conhecesse a força que ele tem, uma cerquinha como essa seria suficiente para conter? Responde para mim. Não. Se ele soubesse a força que ele tem, um vaqueiro com uma varinha na mão seria suficiente para conduzi-lo? Não. O que me leva a pensar que a gente está sendo mais manada de boi do que rebanho de ovelhas. Por quê? Porque a gente não conhece a força que a gente tem. Ou a gente despreza a força que a gente tem, ou a gente ainda não recebeu a força que é para a gente ter. Então vamos fazer um check-up. O check-up começa assim: você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim ou não? Sim. Se sim, o Espírito Santo já veio sobre sua vida. Então você já é um empoderado. Mas deixa eu terminar essa apresentação te dizendo o seguinte: muitas vezes a gente fala assim: recebereis poder, como se a gente estivesse falando de força, e não é força. Quando a palavra de Deus e Jesus fala isso para a igreja, ele não está falando sobre força física, ele está falando sobre dinamismo, de um poder dinamital, um poder em movimento. Ele está falando sobre autoridade, ele está falando sobre revestimento de autoridade, não necessariamente força, porque eram só 120 que estavam ali, acuados diante de uma sociedade que estava prestes a começar uma grande perseguição, onde muitos, centenas de irmãos e irmãs foram assassinados. Então não era de força que ele estava falando, ele está falando de autoridade. E eu termino dizendo que esse empoderamento vem sendo confirmado pelo que Jesus Cristo falou com seus discípulos, quando em Mateus 28, de 18 a 20, ele fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, agora vocês vão.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você lembra que eu te disse que toda mensagem a gente tem que provocar uma reação, uma resposta? As respostas que Deus exige de nós nessa noite, nessa mensagem são: primeiro, você tem consciência de que você recebeu essa autoridade, esse poder da parte de Deus? Sim ou não? Se não, o que você tem feito com esse poder? Terceiro, você tem consciência que esse poder tem que ser usado para arrancar do inferno pessoas que estão lá? Você tem consciência de que você, com esse poder, com essa autoridade, é responsabilizado pelas pessoas que estão correndo velozmente na direção do inferno e que você tem que alertá-los deste perigo? Terceiro, você tem consciência de que este poder, essa autoridade, precisa ser usada para que você se una a homens e mulheres da face da terra que tem este mesmo poder, este mesmo empoderamento, para que, como um só corpo, nós possamos ser sal e luz para este mundo que está apodrecido. Nunca foi sobre você e sobre a sua igreja, mas sobre um Deus que amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas as perguntas são: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Eis que vos envio, diz o Senhor, como ovelhas para o matador, como ovelhas no meio de lobos, mas nada lhes causará dano, porque eu estou convosco, diz o Senhor, todos os dias, até a consumação dos séculos. O medo não pode fazer parte da sua experiência, a timidez não pode fazer parte da sua experiência, sabe? Estar calado não pode fazer parte da sua experiência, porque há um mundo todo para ser salvo. E Deus só tem eu e você para essa tarefa e para essa missão. De repente você já virou e falou assim: nossa, estou vivendo no fim do mundo, Valadares é o fim do mundo. Então a profecia se cumpriu. Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Quem sabe que você tem a consciência de estar nos confins da terra? Olha, eu tenho que te dizer que tem lugar mais longe do que Valadares, tem lugar mais inóspitos do que Valadares. Valadares é uma grande bênção, mas é aqui, onde você está, que você tem que se revestir desse poder e viver neste poder, porque Deus não remove o poder que Ele deu aos seus empoderados. Pelo contrário, Ele vai pedir conta. Você está preparado para isso? Se Deus olhar e falar assim: ei, agora, vamos lá, traga as suas mãos aí, o que você fez com o poder que eu te dei? Você acha que não é assim que vai acontecer? Levante-se empoderado do Senhor em nome de Jesus, mas se levanta no poder do Espírito Santo de Deus, não no medo e na timidez. Ainda Paulo fala assim, né? Deus não lhes deu espírito de temor, mas de força, de sabedoria, de moderação no Espírito Santo de Deus. Dá para dar uma glória a Deus?